Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou conversar com você, vou mergulhar aí nos detalhes da sua história e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você verá as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, como curar a insegurança, o medo de ser enganada? Olha, veja bem, minha querida, essa insegurança, o medo de ser enganada, pode ter raízes profundas. E isso não surge assim do nada. Né? Gente, o medo de ser enganada, me sentir inseguro, isso não vem assim. De algum lugar está vindo. Muitas vezes, sabe, situações assim, elas estão ligadas às experiências passadas de rejeição, de abandono, de traição, ou, sabe, até mesmo na forma como nós aprendemos a confiar ou não nas pessoas lá na infância. Então, assim, sabe? Às vezes eu não passei por rejeição, não passei por abandono, não passei por traição. Mas às vezes lá na infância, a forma como eu aprendi a confiar ou não nas pessoas, isso aí que ficou cristalizado em mim. Então eu tive uma experiência, né? Eu aprendi que não se deve confiar por causa disso, assim. A estrutura familiar que eu cresci, onde de repente a minha mãe falava uma coisa para mim e fazia outra. A minha mãe prometia coisas para mim que não cumpria. Olha isso, gente. Então, de repente, a minha mãe, ai mãe, queria muito viajar para casa lá da tia, conhecer os primos, sabe, uma viagem que era uma viagem assim, sei lá, importante para a pessoa. Ela ia viajar de avião. Para ir na casa dessa tia, eles teriam que ir de avião. E aí, mãe, né? E se a gente for nas férias? E aí, por exemplo, as férias é em dezembro. A criança começou a falar isso em agosto. Não, então tá bom, nós vamos. Ai, nós vamos. Não, nós vamos. Em dezembro nós vamos. Nas férias nós vamos. E a criança alimentou isso de agosto a dezembro. A criança alimentou, ela brincava com isso. Então, de repente, lá na casa da tia é sobrado. Então tem escada, tem piscina. E a criança, ela, né, nas brincadeiras até brinca, subindo escada, descendo escada, indo na piscina. Ela fantasia com isso. Quando chega em dezembro, que ela tira férias, mãe, então quando que nós vamos? Não, nós não vamos. Mas, não, nós não vamos. Eu falei por falar. Quebrou a criança. Quebrou a criança. Então, tá vendo? Parece tão bobeira pra mãe, né? Porque de repente a mãe falou, tá vendo? Falou por falar. Pra criança ficar quieta. Ai, tá bom, nas férias nós vamos. Mas a criança, não, a criança não entendeu como falar por falar. E aí, tá vendo? Eu tô dando um exemplo banal, mas que no dia a dia e pra criança isso não tem nada de banal. Isso pode interferir na maneira como eu, como adulto, vou confiar ou não nas pessoas. E aí, como eu não confio, porque reverbera em mim essa mãe que falava coisas e não cumpria, então isso reverbera em mim até hoje, e talvez eu nem tenha consciência, então o que acontece? Eu não confio. Isso me torna uma pessoa insegura e isso se manifesta nas relações que eu desenvolvo, sejam relações de amizade, relações profissionais e principalmente relações amorosas. Porque a relação amorosa, por isso que quando eu falo principalmente, porque a relação amorosa ela ganha um contorno maior. Isso é fato. Quando eu me envolvo amorosamente com alguém, aquilo ali ganha contornos maiores. Então é óbvio que algo que em mim já me deixa cismado na profissão, nas amizades, no relacionamento amoroso, isso fica muito maior. Então aí um primeiro movimento é olhar para dentro, que é isso que eu acabei de falar aqui. O que aconteceu na minha vida? Sabe? De onde vem esse medo? É algo que realmente aconteceu comigo? Então, eu fui enganado, eu tive uma experiência, né? Igual o exemplo que eu dei. Então, isso está vindo de algo que realmente aconteceu comigo? Ou é mais uma expectativa criada pela ansiedade? Não tem nada assim que aconteceu comigo. É eu que fico criando mesmo, sabe?
Então, essa expectativa gerada pela ansiedade, eu que crio. Depois você tem que identificar gatilhos. Sabe, eu preciso reconhecer quando que isso acontece, quando que esse medo, essa insegurança se manifesta, sabe? É com rede social? É quando a pessoa demora para responder? É quando você não sabe onde ela tá? Depois, num segundo momento, eu tenho que trabalhar a autoestima. Por quê? Porque quanto mais eu estou bem comigo, quanto mais eu me sinto seguro comigo mesmo, menos espaço existe para o medo, para a insegurança. E aí, dentro dessa questão da autoestima, eu tenho que ter também, por vezes, práticas, sabe? Práticas concretas. É prática, né? Prática já está dizendo, é concreto. Ou seja, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ir para uma academia, eu quero ir para um pilates, sabe? Práticas concretas de cuidado consigo mesmo. Eu quero investir em algo que vai me dar orgulho, sabe? Um curso que eu quero fazer, um hobby. Um hobby é um investimento em algo que eu gosto. Não, eu gosto de caminhar no parque, isso é um hobby para mim, ouvindo música. Então vá, tire esse tempo para você. Então, tudo isso são práticas que vão mostrando que você pode fazer coisas por você. É o recado prático que você está dando ao seu cérebro. Eu sou suficiente. Num terceiro momento, eu tenho que começar a reestruturar os meus pensamentos. Ou seja, quando vem esses pensamentos de medo, de insegurança, eu tenho que começar a questionar. Escuta, isso aqui, esse medo, essa insegurança, ele está embasado em coisas reais e concretas ou sou eu que estou criando? E por que eu estou criando? Porque talvez eu esteja tentando me proteger. E eu estou tentando me proteger do quê? De situações que eu mesmo estou criando. Por quê? Eu tenho evidências reais e concretas para que eu tenha esse medo, essa insegurança? Se eu não tenho, então eu estou criando esse medo para me proteger. Então, e me proteger de algo que eu estou criando. E aí, outra coisa para você reestruturar esse pensamento é eu começar a substituir frases. Por exemplo, nossa, ele vai me enganar. Ah, ele está me enganando, gente. Ele não respondeu, o celular dele está desligado, ele está me enganando. Então, substitua ele vai me enganar por eu não sei se ele vai me enganar. Eu, por enquanto, não tenho nada de real e concreto para me mostrar isso. Então, assim, eu não sei se ele vai me enganar. Agora, se isso acontecer, eu vou lidar com isso. Se isso acontecer, aí eu vou lidar com essa situação. E, por fim, quando você estiver num relacionamento, eu tenho que ter uma comunicação aberta. Então, eu tenho que saber colocar, muitas vezes, os meus medos, as minhas inseguranças. Veja bem. Não é eu entrar num relacionamento e aí falar, já colocar, despejar tudo o que aconteceu no relacionamento anterior. Porque ele era assim, porque ele fazia isso, porque ele agia desse jeito. Porque... Não. É amanhã ou depois, se eu estiver num relacionamento, não é eu ficar falando do passado como se eu quisesse que, você não pode fazer isso. É quando eu tiver algo real e concreto com essa pessoa que me gerou insegurança, que eu possa falar para a pessoa como eu me senti, mas dentro de situações reais e concretas que aconteceram com ela e tomar cuidado. Por quê? Porque se eu transformo esse diálogo sobre insegurança, se eu transformo isso em cobranças constantes, aí também pode, né? É aquele momento em que eu quero, na verdade, controlar o outro. Então, esse diálogo sobre insegurança se transforma numa cobrança onde eu quero controlar o outro e eu quero que ele seja do jeito que eu quero para me dar segurança. E aí, claro, eu tenho que avaliar, se esse medo, se essa insegurança é algo muito forte e, muito constante, que foge do meu controle. E aí, claro, eu vou precisar de ajuda profissional para me auxiliar nesse processo todo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.